Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula número 9. Aqui nós estamos no nosso projeto .NET Blazor com a linguagem C Sharp. E nessa aula a gente vai implementar uma correção no nosso repositório e testar a conexão com o banco de dados, para ver se realmente ele vai conectar ou se vai precisar fazer alguma mudança. Tá? Então, vamos ao que interessa. No nosso código, a gente, no repositório, tá? Lembrando que eu estou aqui, ó, clientes repositories. Se a gente descer um pouquinho, a gente vai encontrar aquele método que tem um erro, né? E a gente ficou de corrigir isso, para tirar esse erro daí. O que que a gente precisa fazer? Primeiro, eu vou tirar esse aenúmero daqui. E lembrando que qualquer alteração que eu fizer na assinatura do método, eu também tenho que corrigir lá na interface, porque senão vai dar erro, né? Lembrando que a interface é um contrato com esses métodos que estão aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui o iNúmero por list, tá? Ele vai me retornar uma lista. Quando eu fizer isso, quer ver? Vamos ver se ele já mostra, ó, o iClientRepository já está dando erro, porque esse método foi alterado e eu não alterei na interface, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer agora? Vou vir aqui e vou dar um ponto to list async. Fazendo isso, ó, o erro some, tá? E agora posso salvar. O método aqui está correto, porém com esse erro aqui. E esse erro a gente vai corrigir direto lá na interface, tá? Não vou criar outra interface, só vou corrigir, tirar o iNúmero de lá e colocar list. Então vamos lá na nossa interface, ó, iClientRepository, localizar o iNúmero. Então tá aqui, ó, iNumerable. Vou colocar list e aí salvar. Reparem que, ó, corrigiu o cliente repository, agora está de acordo, está funcionando, sumiu o erro daqui, tá belezinha. Então agora o nosso projeto ele se torna compilável. Eu vou conseguir compilar ele para fazer testes e tudo mais. Bom, agora nós vamos falar sobre migração e conexão. Primeiro, vamos fazer a nossa correção referente à conexão com o banco de dados. Então a gente vai vir aqui no app settings, JSON, tá? E lembra que tinha o host? Pessoal, é o seguinte, o meu aqui vai estar dentro da minha rede, né? Então, esse servidor que eu vou disponibilizar para vocês criarem um projeto está dentro da minha casa. Então, vocês vão conseguir criar esse banco de dados externamente, vocês estando na casa de vocês ou em outro local. Na hora que você chamar um endereço, ele vai responder e vai criar o banco de dados aqui dentro do meu servidor, tá? Então, o endereço, quando estou dentro da rede, é um. O endereço, quando estou fora da rede, é outro. No meu caso, eu vou ter que colocar o IP direto do meu servidor, que é 192.168.152, tá? Esse é o endereço do meu servidor. A porta, é, a porta vai ser a mesma tanto para mim como para vocês. Vai ser a 5452, tá? Vou fazer um teste agora aqui no teste de portas. Espera lá, deixa eu sair daqui do site testedeportas.com.br. Começar um teste agora, 5452, tá? Ó, tá aberta, tá? Esse é o IP do meu modem, então ela tá aberta, significa que está aceitando conexões, tá? Então beleza, tá configurado direitinho, então beleza. Só que para me conectar dentro da minha rede, eu uso o IP direto. Vocês vão ter que usar um domínio que eu vou passar, tá? Vocês podem anotar aí, ó, é fukuta.ddns.net. Então, no local do IP aqui, vocês vão colocar fukuta.ddns.net, tá? Só trocando isso aí, eu vou ter que tirar daqui, porque dá erro, né, no arquivo JSON. É, Anotem isso, tá? fukuta.ddns.net e coloquem aqui no lugar do IP. Tranquilo? Então é isso. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Fiz a alteração.
Outra coisa, no database, o meu vai ser projeto 1 underline Fukuta. Vocês vão criar o projeto 1 underline o nome de vocês, para ficar diferente, porque senão o esquema de migração vai dar errado, tá? Aí vai começar a jogar um em cima do outro e aí não vai ficar legal. O usuário é aluno mesmo e a senha é FATEC123 hashtag, é isso mesmo, tá? Eu vou tentar agora fazer a primeira migração para ver se dá certo. Se der errado, eu dou uma pausa aqui no vídeo, né? E faço as correções e passo para vocês. Se der certo, beleza, deu certo para mim, com certeza vai dar certo para vocês. Então vamos ver como que vai funcionar agora. Bom, salvei aqui, né? Deu Ctrl S, beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que abrir o terminal, então é Ctrl aspas, né? Do lado do 1 ali, Ctrl aspas. Estou dentro do meu projeto. E agora eu vou ter que colocar o comando para adicionar a migração. O que é a migração? A migração, a inicial, ela cria o banco de dados e já cria a tabela. Então, quando a gente fizer o migration, o que ele vai fazer? Ele vai ler no program, né? Olha o programa aqui, ó. O programa está usando o contexto appdbcontext. Então ele sabe que vai ser com esse aqui que eu vou ter que lidar com a conexão. Então o appdbcontext ele está aqui no data, ó, appdbcontext. E o que ele tem? Ele tem uma tabela chamada clientes. Ele vai moldar, ele vai criar essa tabela clientes baseado na classe cliente. E se eu der um Ctrl aqui, eu vou direto lá. Ó. A classe cliente, ela tem o ID, nome, e-mail e telefone. Então ele vai criar essa tabela cliente no Postgres com esses dados. Beleza? Então é isso. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai adicionar um migration. Eu estou fechando todos os códigos aqui. Então nós vamos rodar a primeira migração. Então, banco de dados configurado no IP do servidor certinho, tudo bonitinho, não tem erro. Se tiver erro aqui, pessoal, ele simplesmente não roda, porque o compilador não vai permitir que o projeto funcione. Então, vamos fazer a primeira migração. .NET, se tiver algum erro, tente corrigir primeiro. Migrations, add, e aí eu vou colocar o nome da primeira migração. Normalmente eu coloco assim, ó, database V1, uma versão número 1, né? Um controle de versões aí das migrations. O que ele vai fazer? Vocês vão ver que ele vai criar uma pasta chamada migration, se tudo der certo, né? Ele vai criar uma pasta migrations e é onde ele vai acompanhar o que ele fez, né? Então eu vou dar um enter aqui, ó, .NET vai começar a compilar, ela buildando o projeto. Vamos ver se vai funcionar certinho. Compilado com sucesso. Pronto, beleza. O que ele está dizendo aqui? Ó? Pronto. Para retornar esta ação, use EF Migrations Remove. Tá? Então, eu tenho que escrever .NET EF Migrations Remove. O que esse comando faz? Ele apaga essa última migração. Tá? Lembrando que aqui ainda não está no banco de dados. O que ele gerou para nós? Ele gerou para nós aqui, ó, um migrations, a pasta migrations e o script que ele vai utilizar para poder criar o nosso banco e as nossas tabelas. Então, se eu aumentar aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, esse primeiro código, ó, né? Normalmente ele vem com a data, a hora e o nome da migration que eu criei, tá? Então aqui, ó, ele vai utilizar todas as funções, ele já criou o código, tá? Ó, create table, tá? Ele create table, ele vai criar a tabela clientes, ó, os campos estão tudo aqui, tá? Ele está já criando uma primary key que vai ser o ID, ele já implementa tudo para nós, ó, tá? Ele está dizendo aqui se caso exista a tabela clientes, ele vai fazer um drop table dela, mas ela não existe ainda, né?
E aí está implementado o script, tá? Está implementado o script, que é o que ele vai fazer agora, beleza? Só que tem um porém, a gente vai resolver isso agora, quer ver? Só um minutinho só que a gente já vai para o que interessa. Bom, estamos aqui agora e rodamos o migration, né? Sem, não mexer em nada, tá do mesmo jeitinho. O que nós temos que fazer? Nós temos que tentar atualizar o banco de dados. Então é .NET, tá? EF Database Update. O que isso faz? Agora, pessoal, ele vai tentar conectar com o servidor de acordo com os dados que eu passei. E se ele conseguir fazer essa implementação, ele cria o banco de dados lá. E aí a gente vai poder checar se realmente ele criou, tá? Quer ver, ó? Eu não dei o enter ainda. Eu tô aqui, ó, com a janela do prompt. Eu vou dar um barra L aqui para vocês. Tô dentro do Postgres. Ele vai me mostrar aqui, ó. Eu vou aumentar aqui. Ó, só tenho o banco de dados aluno, Postgres, template 0 e template 1. Só esses bancos de dados que tem aqui. Eu vou dar um Q aqui, ele vai sumir, vou minimizar e vou voltar aqui. Agora, se der certo, ele vai criar lá o banco de dados para nós. Eu vou dar o Enter. Deu um probleminha aqui. Deixa eu ver o que ele falou. 1.20. Mensagem, tal. Vamos ver o que ele deu de erro, por que existe. Usando conexão, projeto 1 Fukuta no servidor 525452. Ocorreu um erro usando a conexão. Bom, deu erro ali no Postgres, né? Deu essa mensagem aqui. E ele me sugeriu que eu alterasse o psg.hba.conf. Eu fiz essa correção agora, internamente dentro do servidor. Vamos ver se ele agora ele permite. Eu vou voltar novamente e executar o .NET EF Database Update. Vamos ver. Beleza, agora sim, agora ele criou. Apesar dele ter dado alguma mensagenzinha aqui no início, deixa eu ver. Ó, ocorreu usando conexão, projeto com servidor 5242. Microsoft Core, é porque acho que ele não existia o banco de dados, por isso ele não conectou, ele deu uma mensagem de erro, mas ele continuou. Aí ele criou, Create Database. Então nós vamos ver lá dentro do Postgres se tem esse arquivo, o projeto 1 Fukuta, tá? Vamos ver se ele está lá dentro, se ele tem um banco de dados lá dentro. Vamos lá, vamos aqui achar, barra L, olha lá, projeto 1 Fukuta. Se eu der um barra C aqui, projeto 1 Fukuta, ponto e vírgula, você está conectado ao banco de dados projeto 1 Fukuta com o usuário Postgres. Se eu der um barra L, barra L, ele mostra o banco de dados, barra D, isso, olha lá. Ele criou a tabela clientes, tá? A tabela, ele criou o sequencial, que é o ID Primary Key, né? Ele criou o sequencial. Então, belezinha. Dá pra ver, acho que é barra D, clientes. Vamos ver se ele mostra. Opa. Agora eu não estou lembrando de cabeça no Postgres como é que faz para mostrar a estrutura. Mas é basicamente isso, tá? Você só se escrever errado. Não, nenhuma relação nomeado cliente. É, é algum comandinho errado aí que eu tô colocando. É, mas basicamente é isso. O nosso migration, é importante a gente entender que o nosso migration, que rodou esse script aqui, ó, ele criou para nós um banco de dados, tá? Então agora o nosso projeto já tem um banco de dados, nós temos o repositório, nós temos lá a classe clientes, nós temos a model. Então, a partir do próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, a gente vai implementar o nosso primeiro CRUD, tá? Ficou um pouco grande esse projeto, mas o que acontece? Eu trouxe um pouco mais de detalhes
do que eu poderia passar em aula. Porque na aula a gente tem muita interrupção, às vezes o aluno ficou com uma dúvida, né? Aqui não, aqui ficou com dúvida, ele pode voltar, ele pode me perguntar posteriormente. Então, assim, aqui assim no vídeo, eu acho que é mais tranquilo para a questão do aprendizado. Então, se você realmente quer aprender a linguagem C Sharp, utilizar o .NET, aprender a programar, é uma excelente opção para a carreira, porque hoje em dia o mercado precisa de muitos programadores .NET e você entrando nesse mercado, você com certeza vai achar um bom emprego, tá? Ou um bom trabalho, um grande projeto para desenvolver. E esse método que a gente está ensinando aqui para vocês, através do Teams aqui, disponibilizado pela nossa Fatec, a gente permite que você crie um projeto escalável, um projeto que pode ficar gigante, que todas as responsabilidades estão determinadas, separadas, né? Vai ficar muito legal. E aí a gente vai conseguir criar um projeto, tá? Só seguir as nossas aulas que você vai conseguir criar um projeto. Depois eu vou criar um projeto do zero. No final, vou criar um projeto do zero, implementando tudo isso que a gente falou, tá? E você vai me seguindo para depois você criar o seu projeto como atividade que a gente propôs para, no caso de substitutivo. Beleza? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida vocês me mandem mensagens, tá? Pode ser no Teams, no WhatsApp. Manda mensagem para mim e a gente vai respondendo. Beleza? Um abraço, até a próxima.